Meus irmãos e minhas irmãs, a nossa saudação franciscana e fraterna de paz e bem. Hoje daremos início a mais uma série de catequeses que há pouco tempo fizemos um bloco explorando um pouco o tema mariano, temas marianos. E hoje, com esta nova série de catequeses, vamos dar início à catequese sobre Eucaristia. Algumas coisas que falaremos que acreditamos ser útil para aqueles que nos escutam, aqueles que visitam as redes sociais de nossa paróquia. Falar sobre Eucaristia é falar sobre um tema muito vasto, muito amplo, porque como o próprio mistério, ele não cabe, o mistério divino não cabe dentro da nossa realidade humana, dentro do nosso conhecimento, dentro da nossa mente humana. Então iremos tratar de alguns temas que são relevantes para a nossa vida de fé, mas também para a nossa vida cotidiana, diária, de como participamos da Sagrada Comunhão. Então, trataremos aqui de alguns temas referentes à Eucaristia. E hoje, o primeiro tema que nós vamos abordar, é a Eucaristia, memorial da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, em princípio, dado este tema, memorial da paixão, morte e ressurreição de Jesus, então já dá para a gente ter uma ideia de que a Eucaristia ela não é só algo devocional ou que faz parte do nosso calendário e que ele precisa ser cumprido, como no caso de a missa todo dia, ou todo final de semana, ou todo domingo. Mas é bem mais que isso, né? Então a Eucaristia ela é o memorial da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, né? Então, como memorial, aqui a gente gostaria de lembrar a diferença de memorial e memória. A memória, quando a gente faz a memória de algo, a gente só lembra aquilo que aconteceu no passado, né? Mas ele não vem para o presente, ele ficou no passado, algo que aconteceu no ano passado, no século passado, na minha infância, na minha juventude, mas ela não se faz presente no hoje e no agora. O memorial, diferente da memória, ele tem essa capacidade para atualizar no hoje, no agora, aquilo que aconteceu no passado, como é o caso da Eucaristia. Portanto, como memorial, a Eucaristia ela tem dois aspectos principais. Primeiro, é o de reviver o mistério da salvação, que pela ação eficaz do Espírito Santo, o único sacrifício da cruz, que foi a entrega total de Jesus, se torna presente no pão e no vinho consagrados, hoje e agora na nossa realidade. Depois de 2000 anos da morte de Jesus, a Igreja, ao celebrar a Eucaristia, ela atualiza, ela traz presente o memorial, o sacrifício de Cristo na cruz. Tá certo? Então, este é o primeiro aspecto. Ela atualiza no hoje e no agora aquilo que aconteceu há mais de 2000 anos lá no Calvário. Um segundo aspecto é que, comendo o corpo e o sangue, comendo o corpo de Cristo e bebendo o seu sangue, nós somos hoje revestidos de Cristo. Então, nos alimentando do corpo e do sangue de Cristo, nós somos revestidos do próprio Cristo e viveremos nele. Assim, a união do corpo místico de Cristo,
que é a igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo. Então, a união do corpo místico de Cristo com a cabeça, que é o próprio Cristo, se completa plenamente. Há uma união perfeita. Nós, ao participarmos da Eucaristia, comermos o corpo de Cristo, bebermos do seu sangue, então há uma união perfeita do corpo, que somos nós, a igreja, e da cabeça, que é Cristo, que se completa plenamente, tornando-se um só corpo, Cristo e igreja. Então, uma união perfeita. Portanto, como memorial, a Eucaristia, ela tem esses dois principais aspectos. Primeiro, de reviver, atualizar. Reviver é viver de novo aquilo que aconteceu no Calvário. E depois esta união perfeita, unidos a Cristo, nos alimentando do seu corpo e do seu sangue, nos unimos a Ele de tal modo que a união corpo-cabeça, ela é perfeita. No Catecismo da Igreja Católica, no número 1104, nós encontramos o seguinte: o mistério pascal de Cristo é celebrado e não repetido. O que se repete são as celebrações. Em cada uma das celebrações sobrevém o Espírito Santo e atualiza o único mistério salvífico. Ai, gente, é mistério. Nós não vamos poder entender tudo. Nós somos humanos. Deus é divino. Nós somos criatura. Deus é a divindade, o Criador. Portanto, não vai caber na nossa mente humana aquilo que é do pensamento de Deus. Portanto, precisamos acolher e viver. Portanto, é mistério. É o Espírito Santo que, na liturgia, na Eucaristia, ele atualiza, né? Algumas orações com a imposição das mãos do presidente da celebração sobre as espécies do pão e vinho, ele vai dizer, algumas orações eucarísticas vai dizer: mandai vosso Espírito Santo para que o pão e o vinho se mudem no corpo e no sangue de Cristo. Portanto, é ação do Espírito Santo pelas mãos do sacerdote. Portanto, celebrar a Eucaristia é ter a consciência de que estamos ligados ao mandato do Senhor, dado na véspera da sua paixão. Lembremos que na Quinta-feira Santa, quando ele faz a última ceia com os apóstolos, com os discípulos, que ele toma o pão, dá graças, que ele toma o vinho, dá graças e abençoa, e distribui entre os comensais presentes, entre o grupo dos 12, ele diz: façam isto em memória de mim. Então Jesus, naquele momento, ele se entrega como corpo e sangue para os 12, e ele diz: façam isto em memória de mim. Ele dá à igreja esta incumbência de celebrar este mistério, mesmo não entendendo na sua totalidade, mas ele dá aos 12 a incumbência. E a igreja, a partir de então, ela não mais cessou de celebrar este mistério, de realizar a celebração do mandato de Jesus. Façam isto em minha memória. Ao realizarmos o mandato do Senhor, oferecemos ao Pai o que Ele mesmo nos deu, os dons da criação. Então nós oferecemos ao Pai aquilo que Ele nos deu, os dons da criação, que são o pão e o vinho, que pelo poder do Espírito Santo e pelas palavras de Cristo, agora na liturgia, na nossa missa, agora aqui em 2020, em Camusim, proferidas pelas palavras do sacerdote, ele as repete, ele não inventa, então ele as repete. Então, pelo poder do Espírito Santo, tornam-se no corpo e no sangue de Cristo. Real e presente, assim como o foi
há mais de 2000 anos no Calvário, lá no Gólgota, não é? Portanto, é a ação eficaz do Espírito Santo que vai atualizando tudo isso. E depois, também nós já sabemos, mas aqui eu gostaria de lembrar, aquilo que o presidente da celebração pronuncia após a consagração do pão e do vinho e após pronunciar toda a fórmula prevista por Jesus, né? Depois dele proferir a bênção sobre o vinho e elevá-lo, ele diz: eis o mistério da fé. Então, ali no nosso altar, não é mais pão e vinho, mas é o corpo e o sangue de Cristo. Então, ali está o mistério da nossa fé, atualizado no hoje e no agora. Também no Catecismo da Igreja Católica, no número 1338, diz o seguinte: assim sendo, consideramos que a Eucaristia é ação de graças e louvor ao Pai. Portanto, ao celebrarmos a Eucaristia, nós não estamos fazendo um momento devocional, mas nós estamos fazendo uma grande ação de graças, de louvor ao Pai. Estamos repetindo aquele sacrifício de Jesus, do qual ele se entregou ao Pai, uma oblação perfeita. E a igreja hoje refaz isso a mandato do próprio Cristo. Portanto, nós estamos fazendo uma ação de graças e de louvor ao Pai por tudo aquilo que ele nos tem dado de bom, inclusive seu próprio Filho. A Eucaristia é memorial sacrificial de Cristo e de todo o seu corpo, a igreja, né? Então, outrora, foi o sacrifício de Cristo total, ele que se entregou. Mas Jesus, ao pedir, ao mandar que a igreja continue celebrando este memorial sacrificial, é também o sacrifício de Cristo que se atualiza na igreja hoje. Eucaristia é também presença real de Cristo pelo poder da sua palavra, né? Pelo poder da sua palavra, que é o que diz a Sacrosanto Concílio, lá no número 529. Ele se faz presente na palavra proclamada. Então, na liturgia, quando se proclama a palavra de Deus, ela é o próprio Deus quem fala, é o próprio Jesus quem fala. Então, atualiza-se, diz a Sacrosanto Concílio. Na liturgia, quando se proclamam as leituras sagradas, é o próprio Deus quem fala, é o próprio Jesus quem fala. Portanto, celebrar a Eucaristia é ter certeza da presença real de Cristo pelo poder da sua palavra proclamada e do seu Espírito, que vai atualizando todo o mistério sacrificial de Cristo. Também no Catecismo número 1362 diz o seguinte: portanto, a Eucaristia é memorial da Páscoa de Cristo, a atualização e a oferta sacramental do seu único sacrifício. Do único sacrifício de Cristo, feito na última ceia, entregue na sua totalidade na cruz, mas que a igreja vem atualizando esse sacrifício ao longo dos tempos. Ainda no número 1363 do Catecismo da Igreja Católica, diz o seguinte: nas Sagradas Escrituras, especificamente no livro do Êxodo, capítulo 13, o memorial não é somente a lembrança dos acontecimentos do passado. Diz o livro do Êxodo. Moisés, no capítulo 3, Moisés disse ao povo: seja lembrado este dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois foi com mão forte que o Senhor vos fez sair de lá. Mas não é só uma lembrança do acontecimento do passado, mas
proclamação das maravilhas de Deus em toda a história da salvação, como lembra aqui Moisés ao povo. É preciso lembrar as maravilhas de Deus que aconteceram no passado, mas também que continuam acontecendo na nossa vida hoje. Deus não operou maravilhas, não ajudou o seu povo só no passado, mas ele continua com o seu povo, inclusive conosco ainda hoje, nos nossos dias. Portanto, nós vamos encontrar em São Lucas 22, na 1 Corinto 11, quando na narrativa da instituição da Eucaristia, quando Jesus toma o pão e depois toma o vinho, tanto São Lucas como São Paulo narrando, são unânimes em dizer que Jesus diz o seguinte, né? Tomou o pão, olhou para o céu e deu graças a Deus. Então a Eucaristia é também esta grande ação de graças rendida a Deus Pai, por Jesus no Espírito Santo. Portanto, no Catecismo da Igreja Católica, 1364, diz o seguinte: no Novo Testamento, a Eucaristia recebe a celebração pascal, ela recebe um sentido novo quando a Igreja celebra a Eucaristia. Torna presente o sacrifício que Cristo ofereceu na cruz. E aí Jesus Cristo na cruz não oferece vítimas, mas ele oferece a si mesmo. Ele assume o lugar do cordeiro. Nós, no Antigo Testamento, podemos perceber que era comum oferecer um sacrifício, né? Um cordeiro, um cabrito, em sacrifício pelos pecados do povo. No sacrifício da cruz, Jesus assume o lugar da vítima, o lugar do cordeiro. Ele agora é a vítima e ele oferece-se a si mesmo. Na cruz não existe o cabrito nem o borrego. Na cruz existe o Cristo, identificado, como bem fez São João Batista, o Cordeiro de Deus, né? Portanto, ele oferece-se a si mesmo. Portanto, o sacrifício eucarístico torna-se presente no hoje e no agora, o mesmo sacrifício da cruz. Cristo oferece-se a si mesmo uma vez por todas. Portanto, a Eucaristia é sacrifício, porque torna presente, toda vez que a Igreja o celebra, o sacrifício da cruz. Por esta razão, por atualizar este sacrifício da cruz, é memorial. Atualiza no hoje, em nossos dias e em nossa realidade, o que aconteceu no Calvário. E aí, para concluir, eu gostaria de concluir citando João Paulo II, Papa João Paulo II, um dos grandes santos da nossa igreja. E João Paulo II diz o seguinte sobre a Eucaristia: esta é a verdade maravilhosa, meus queridos amigos. O Verbo que se fez carne há 2000 anos, hoje está presente na Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.